Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, vamos aprender na aula de hoje como a gente calcula determinantes de uma matriz de ordem qualquer, tá? Ordem 4, ordem 5, ordem quantas vocês quiserem, a gente vai tentar ver na aula de hoje, tá? Ou seja, dar uma introduzida, tá? Então, sem mais delongas, vamos para cá, tá? Então, a gente queria, né, apresentar para vocês um camaradinho que é chamado de cofator, tá? O fator, ó, esse camarada aqui, ó, menos 1, então você vai pegar, ó, menos 1 elevado a I mais J, isso aqui, ó, é elevado a I mais J, linha mais a coluna. Então, quando você pegar o menos 1, elevar a soma da linha mais a coluna e multiplicar por esse CIJ, esse CIJ aqui, a gente vai dizer o que é, tá? Alguns livros chamam de complemento, enfim, tá? Mas eu vou explicar para vocês, é mais fácil explicar do que tentar memorizar nomes e ver o que ele é. Então, esse fator todo aqui, ó, fator porque é uma multiplicação, tá? Essa multiplicação aqui de menos 1 elevado a I mais J, multiplicado por esse CIJ, que é chamado de complemento, ele é chamado cofator de qual elemento? Ele é um cofator de um elemento, tá? Nesse caso, ele é cofator do elemento IJ, tá? A linha que você colocar aqui é a coluna, esse cofator vai ser o cofator deste elemento, dessa matriz A, tá? E a notação geral para ele vai ser dada dessa forma, ó. O cofator AIJ vai ser igual a menos 1 elevado a I mais J vezes o complemento de C e J, tá? Ou o complemento dessa linha com esta coluna. Bom, talvez assim você, meu Deus, o que seria isso, tá? Mas não tem nada de complicado não, tá? Não tem nenhum bicho de 7 cabeças aí não, tá? O que seria, por um exemplo, vamos calcular alguns cofatores, ó. O que está dizendo aqui? O cofator, ele é de um elemento. Então, cada elemento de uma matriz, ele vai ter o seu cofator, tá? Então, cada elemento, ele pode ter o seu cofator, sem problema. Então, aí, beleza, tá? Então, até então, a gente sabe o que é cofator, né? Então, vamos aprender a calcular um cofator, tá? Vou pegar essa matriz aqui, ó, A, né? Neste exemplo, ela é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E vamos calcular alguns cofatores, ó. Eu quero calcular o cofator de um elemento, tá? Bom, vamos calcular o cofator do primeiro elemento, tá? Ó. Eu quero calcular o cofator do elemento A11, né? Então, aqui, ó, o cofator, letra maiúscula, ó. Quando você tem aqui, ó, 1, essa letra é a mesma letra da matriz, ó. A maiúsculo é a mesma letra da matriz. E quando tem esses dois subíndices aqui, aí a gente já está querendo saber, ó, o cofator, tá? O cofator do elemento A11. O que seria o cofator do elemento A11? Então, vamos lá, ó. Bom, vamos reescrever a fórmula, né? Vai ser igual, ó, a menos 1 elevado a I mais J. Quem é I, ó? I está aqui. E quem é J? J está aqui. Então, vai ser menos 1 elevado a 1 mais 1 vezes o complemento, né? Esse Czinho aí, ó, vai ser chamado de complemento de 1, né? 1. Ó, de I, que é 1, né? Do primeira linha, primeira coluna, tá? Bom, aqui a gente já sabe, né? Ó, vou só colocar aqui, ó, vai ficar menos 1 elevado a 1 mais 1, 2, tá? Vezes. Aí agora a gente vai para esse complemento do C11. O que seria esse complemento, esse Czinho? Significa que eu vou pegar a matriz que sobrar quando eu eliminar a linha e a coluna deste complemento, tá? Então, qual é a linha que eu vou eliminar? Ó, não é o elemento, aqui, eu vou colocar bem aqui, ó. C11. Então, eu vou eliminar a primeira linha. Então, ó, o elemento aqui, ó, eu vou eliminar a primeira linha, certo?
E vou eliminar, ó, a primeira coluna. Eu vou eliminar a linha e a coluna que mostra aqui nesse complemento, tá? O que vai me sobrar? Vai me sobrar essa matriz aqui, ó, 2 por 2, né, ó. Vai sobrar, ó, então, o que seria o complemento? É o determinante da matriz que sobrar, quando eu eliminar a linha e a coluna, tá? Dita aqui, tá? Então, aqui vai ficar, ó, o determinante de 5, 6, 8 e 9, tá certo? Então, isso daqui é o cofator, tá, do elemento A11. Menos 1 ao quadrado, vezes o determinante da matriz que sobrou quando eu eliminei a linha e a coluna do complemento. E aí, calcular o determinante, ó. Essa matriz tem um determinante, essa matrizinha aqui, né, do complemento, tem um determinante 2 por 2, né? Determinante 2 por 2, a gente sabe, a gente multiplica a diagonal principal, né? Multiplica a diagonal principal. 5 vezes 9, 45, né? E multiplica a diagonal secundária. Diagonal secundária. 8 vezes 6, 48. E aí faz essas contas agora, ó. Menos 1 ao quadrado, dá 1 positivo, né? 1 positivo. Que multiplica o determinante dessa matriz 2 por 2. Como é que eu calculo o determinante da matriz 2 por 2? É os valores aqui de baixo, ó. 45 menos o valor aqui de cima, menos 48. Tá certo? Então, esse determinante aqui, ó, vai ficar 45 menos 48 vai dar menos 3. Vezes 1 menos 3, tá? Então, o cofator do elemento A11, ele vai ser igual a menos 3. O cofator é do elemento, tá? Então, vamos calcular o cofator do elemento 2 por 3. Então, ó, utilizando a fórmula, vai ficar, ó, menos 1 elevado a 2 mais 3, vezes a matriz, né, que vai ser a matriz complemento, né, ó, tá aqui a matriz. Segunda linha, terceira coluna. Segunda linha, terceira coluna. Então, ó, segunda linha, terceira coluna. Esse elemento aqui, o 6, né? Então, eu vou eliminar a linha e a coluna do 6. A linha e a coluna do 6, tá? Que é do elemento 2, 3. Segunda linha, terceira coluna. Quem me restou? Restou a matriz 1, 2, 7 e 8. Então, aqui vai ficar, ó, o complemento de 1, 2, 7 e 8. Tá? Aí, calcular esse determinantezinho 2 por 2. Tá certo? Multiplica a diagonal principal aqui, ó. Tá? 8. Multiplica a diagonal secundária, vai dar 14. Tá? Então, esse cofator, né, do elemento A23 vai ser menos 1 elevado a 2 mais 3, 5, vezes os números aqui de baixo, ó, que deu 8, menos o número aqui de cima, da diagonal secundária, 14. Aqui vai ficar, ó, presta atenção, 8 menos 14 vai ficar menos 6, né? Menos 6. Aqui, ó, menos 1 elevado à quinta potência, como é uma potência ímpar, vai dar negativo, né? Então, vai dar menos 1. Menos 1 vezes 6, menos 6, no caso, vai fazer a relação de sinal, ó, menos com menos, dá mais. 1 vezes 6, 6 positivo. Então, a gente pode... Numa matriz, né, a gente tem 9 cofatores associados, tá? Nessa casa da matriz 3 por 3. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Você pode pegar qualquer elemento para calcular o seu cofator, tá certo? Bom, e aí agora a gente vai para o determinante, ó. Todo determinante, né, de uma matriz qualquer, ela vai ser a soma do produto. Então, eu vou somar todos os produtos. Que produto? Dos elementos de uma linha ou coluna, eu posso escolher linha ou coluna, pelos seus respectivos cofatores. Tá? Então, quem não conseguiu interpretar muito bem essa frase,
A gente vai fazer aí para vocês entenderem, tá? Ó. Então, o que eu vou fazer? O determinante de uma matriz qualquer, eu vou pegar o quê? Eu vou pegar todos os seus cofatores, né, de uma linha ou coluna. Eu vou escolher uma linha ou uma coluna, tá? Para calcular todos os cofatores desta linha ou desta coluna, tá? E aí eu vou fazer o quê? Eu vou somar, certo? Eu vou somar o produto dos cofatores pelos elementos, tá? Pelos seus respectivos elementos. Então, quando eu fizer essa soma, né, do produto dos cofatores com seus elementos, eu vou ter o determinante dessa matriz, tá? Eu escolho uma linha, ok? Então, vamos lá. Ó. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Ó, pessoal. Esse daqui é um método que a gente tem para resolver determinante de qualquer ordem, tá? Para essas matrizes 3x3, às vezes, é mais fácil a gente utilizar o método que a gente já sabe, o método de Sarrus, ou da borboleta, ou aquele outro prático, colocar em cima, colocar embaixo, enfim. Eu tenho que apresentar esses métodos, porque, em princípio, só se conhecia ele, que é um que você resolve determinante de qualquer ordem. Neste caso, para essas determinante de ordem 3 e 2, foi mostrada uma forma mais prática, tá? Porém, eu tenho que apresentar o modo geral, porque quando aparecer uma de 5x5, você não vai ter um método prático, você vai ter que fazer dessa forma, tá certo? Ok? Bom, então vamos lá, ó. Vamos calcular esse determinante dessa matriz aí, tá? Eu vou colocar aqui, ao invés desse delta, é uma matriz A, tá? Matriz A. Vamos supor que isso aqui seja uma matriz A, ok? E aí eu vou colocar. Bom, a escolha da linha ou coluna que eu quero, é você que faz a escolha da linha coluna. Então, ó, eu vou fazer pela primeira linha e depois vocês vão dizer, bom, professor, eu acho que tem uma forma mais fácil de se fazer para essa matriz. E aí vocês vão tentar, eu vou tentar perguntar a vocês para ver se vocês conseguiram perceber, tá? Então, ó, vou escolher a primeira linha, tá? Então, eu vou escolher a primeira linha. Olhando pela primeira linha. Eu poderia olhar a linha, coluna, eu posso fazer por qualquer coisa, tá? Eu vou escolher a primeira linha. Bom, eu não estou iniciando ainda, não sou esperto, então eu coloquei aí a primeira linha. Primeiro exercício que eu vou fazer pela primeira linha. Depois a gente vai ver que, dependendo da linha que a gente pegar, a gente vai fazer menos conta, tá certo? Mas eu vou escolher a primeira linha aí. Então, ó, o determinante, né? Vou utilizar a frase ali, vou interpretar a frase, tá? O determinante dessa matriz A, ela vai ser igual à soma, tá? De quem? Dos elementos. Como eu estou querendo a linha, primeira linha, então vai ser dos elementos, os elementos da primeira linha. Então vai ser o elemento A11, vezes a soma do produto do elemento pelo seu cofator, vezes o cofator A11. O elemento A12 vezes o cofator A12. O elemento A13 vezes o cofator... Aliás, aqui é minúsculo. O elemento A13 vezes o cofator A13. Ok? Conseguiram ver que essa frase aqui, ela é expressa dessa forma, ó. O determinante da matriz A, ela vai ser a soma, tá aqui a soma, ó, a soma do produto. Tá aqui o produto, ó, o produto, tá? Esses pontinhos, o produto. Produto de quem? Dos elementos, tá aqui, ó, A11, A12 e A13. De uma linha, nesse caso a gente escolheu a primeira linha, posso escolher linha ou coluna qualquer, pelos seus cofatores. Aqui, ó, elemento, produto do elemento pelo cofator, produto do elemento pelo cofator, produto do elemento pelo cofator e somar tudo isso daí, tá? Então a linha, essa frase ela está interpretada nessa linha aí, tá certo? Então vamos lá, ó. E aí agora a gente só interpretou aqui direto e a gente vai colocar agora cada termo, tá?
Qual é o elemento A11? Tá aqui, ó. 1A11 é o 3. 3. Vezes o cofator A11. O cofator de A11 vai ser menos 1 elevado a 1 mais 1. Vezes o determinante do que restou. Eu vou eliminar a linha e a coluna. Quem me sobrou? 2, 0, 2 e 3. Então, aqui eu vou colocar, ó, 2, 0, 2 e 3, ok? Então, ó, eu vou só retirar aqui, ó, sobrou isso daqui, né? 2, 0, 2 e 3, ok? Então, esse daqui é isso aqui, tá? Ó, o elemento, que é 3, vezes o cofator. O cofator é menos 1 elevado a 1 mais 1, vezes, né, o complemento aí, quando eu tirar, eliminar a linha e a coluna. Sobrou 2, 0, 2, 3, tá certo? Deixa eu só ajeitar aqui. 2, 0, 2 e 3. Beleza? Ó, vamos continuar na fórmula. Mais, né, a segunda aqui, ó. O elemento A12 vai ser o próximo elemento, que é o elemento 1. Vezes, é o elemento, vezes o cofator. O cofator vai ficar, ó, menos 1 elevado a 1 mais 2, que é a primeira linha, segunda coluna. Primeira linha, segunda coluna. Vezes o determinante do o complemento, né? Ó, eu vou eliminar a linha e a coluna. Eu vou eliminar a linha 1, aliás, a linha 1 e a coluna 2. Eliminei. Sobrou quem? 0, 0, 1 e 3, tá? 0, 0, 1 e 3. 0, 0, 1 e 3. Determinante disso daí. Mais... Próximo elemento, ó, é o A13. Primeira linha, terceira coluna. É o próximo elemento. É esse daqui, o 4. 4 que multiplica menos 1 elevado a 1 mais 3. Vezes o complemento. Ó. Eu vou eliminar a coluna e a linha. Sobrou quem? 0, 2, 1, 2. Tá? Então, aqui vai ficar o determinante de 0... 2, 1 e 2. Falou? Esse menos 1 elevado a essas potências, ela só vai me dizer se vai ser o sinal, se vai ser par ou ímpar. Par ou ímpar, né? E aí ele já anotou, professor, se a soma da linha com a coluna for par, né? 1 mais 1 é par. Então, esse valor aqui, esse negócio aqui vai ser positivo. Menos 1 elevado a 2 é positivo. Se for ímpar, menos 1 elevado a 3 é negativo. Então, ele sempre vai alternar. Ó. Se começou com par, o resto vai ser ímpar, par. E se fosse com 5, 6 linhas e colunas, seria ímpar, par, ímpar, par, ímpar, par. Se aqui for ímpar, negativo no caso, ímpar, negativo, né, ia ficar negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Então, os sinais eles vão sempre se alternar, tá certo? Mas vamos lá. Ó. Aqui vai ficar 3, né? Que multiplica menos 1 elevado ao quadrado, dá 1 positivo, tá? 1 positivo, vezes esse determinante aqui, ó. Esse determinante vai ficar 2 vezes 3, 6, e 2 vezes 0, 0, tá? Então, eu vou abrir um parênteses aqui. Bom, eu estou fazendo bem devagar aqui esse determinante, mas se você já tiver mais sabendo bem, pode fazer mais rápido, tá? Então, 2 vezes 3, 6, menos 0, tá certo? Mais 1 aqui, ó, que multiplica menos 1 elevado à terceira potência. Menos 1 elevado a 3 vai dar menos 1, tá? Menos 1 elevado a uma potência negativa vai ser menos 1 negativo, tá? Vezes esse determinante aqui, ó, 0, 0. 0 menos 0, vou colocar aqui, 0 menos 0, tá certo? Mais, o próximo, 4, que multiplica menos 1 elevado a 4, dá 1 positivo. É aquela história, ó, o sinal, positivo, negativo, positivo, tá certo? Vezes esse determinante aqui, ó, 0, 1 vezes 2, 2, 0, menos 2, 0,
menos 2. Tá? E aí, agora, fazer essas continhas aí, ó, vai ficar, ó, 6 menos 0 dá 6. 6 vezes 1, 6. Vezes 3, 6 vezes 3, 18, né? Então, esta primeira parte aqui deu 18. 6 vezes 1, 6 vezes 3, 18. Mais, aliás, aqui eu vou fazer a relação de sinal, ó. Mais com menos, menos. 1 vezes 1, 1. Vezes 0 menos 0 dá 0. 1 vezes 0, isso aqui tudo vai dar 0, tá, pessoal? Então, eu não vou nem colocar aqui, ó, porque eu sei que isso aqui vai ser 0, né? Se isso aqui é 0, 0 vezes qualquer coisa aqui vai dar 0. Então, aqui vai ficar, ó, mais 0, tá? Bom, posso colocar esse mais 0 aí só para você ver que deu 0 aqui essa conta, tá? Relação de sinal aqui, ó. Aqui dentro vai ficar menos 2, não é? Menos 2. Então, mais com esse menos aqui, ó, vai dar menos. 4 vezes 1, 4. Vezes 2, 8. Então, ficou, ó, 18 menos 8 deu 10, tá? Então, o determinante dessa matriz aqui, utilizando a primeira linha, deu 10, tá? Beleza? Poderíamos fazer de outra forma. Vamos fazer aqui, ó, pela regra de Sarrus. Aqui a gente fez muita conta, mas foi para exemplificar esse fato, tá? Esse método. Se a gente fosse fazer pela regra de Sarrus, ó, ia sair muito mais rápido, né? Ó, vou repetir as duas primeiras colunas aqui no final, ó. Então, fazendo isso daqui, vai ficar, ó, diagonal principal, né? Todas essas outras aqui descendo. 3 vezes 2, 6, vezes 9, 18. Tem um 0 aqui, ó, zerou tudo. Tem um 0 aqui, ó, zerou tudo. Cima agora, ó, diagonal secundária e as outras. 1 vezes 2, 2. Vezes 4, 8. 2 vezes 0, 0. Tem um 0, zerou. Tem um 0, zerou. Então, vai ser os números aqui de baixo, ó, que vai dar 18. E os números aqui de cima, ó, 8. Então, vai ficar os de baixo, 18 menos 8. Que deu 10. Deu bom, não foi? Deu tranquilo aí, ó, rapidinho também, tá? Bom, mas eu não vou, a gente não vai querer utilizar por isso daqui, tá? A gente tá fazendo um outro método, né? Só foi para confirmar. E eu queria perguntar para vocês, professor, a gente escolheu uma linha errada. A gente poderia escolher outra linha ou outra coluna, a gente ia fazer menos conta. Dizer que linha ou que coluna a gente escolheria, a gente faria menos conta. A segunda linha. Por que se eu pegar a segunda linha? Porque ela tem 2 zeros. E quando eu tenho zeros, vai ser o elemento que é 0 multiplicado pelo cofator. Independente do cofator, como tem um 0 multiplicando, vai dar 0. Então, a gente não precisaria calcular esse cofator, porque tem um 0 na frente, o elemento é o 0. Então, ficou a dica aí, ó. Então, sempre que a gente for escolher, né, uma linha ou uma coluna, a gente vai pegar a linha ou a coluna que tiver mais zeros, que aí a gente vai fazer menos contas. Vamos lá ver agora como é que vai ficar, ó. Então, esse determinante agora, eu vou fazer aqui de verde, ó, o determinante por outro fato, tá? Eu vou pegar a linha que tem mais zeros, né? Ou a coluna. Nesse caso, ó, a segunda linha. O determinante também tem que dar 10, tá certo? Porque o determinante é único. Então, vamos lá, ó. Como ficaria? Eu só vou reescrever aqui, ó, vai ficar, ó, determinante vai ser igual, determinante da matriz A, tá? Vai ser igual. Bom, eu vou colocar, ó, eu quero essa segunda linha, tá? Então, vai ser o elemento. Eu vou colocar logo assim, só o elemento, ó, o elemento. O elemento é 0 vezes o cofator de quem? Desse elemento, que ó, vai ser o elemento, ó. Segunda linha, primeira coluna, segunda linha, segunda coluna, e segunda linha, terceira coluna. Então, o elemento da segunda linha, segunda coluna é 0. 0 vezes o cofator 2, 1. Mais, o elemento é 2.
vezes o cofator do elemento 2, 2, né? Porque da segunda linha, segunda coluna. Mas o elemento da segunda linha, terceira coluna é 0, vezes o cofator de 2, 3 da segunda linha, terceira coluna. Então, aqui, ó, eu não preciso calcular esses cofatores, ó. Porque 0, que é o elemento, vezes o cofator, isso aqui vai dar 0. Tá certo? Isso aqui vai dar 0. 0 vezes o elemento, vezes o cofator, isso aqui vai dar 0. Então, agora eu só preciso calcular este termo aqui, tá? E aí, ficou mais fácil agora, né? Ó, vai ficar, ó, 2, né? Deixa eu botar aqui, ver. Vai ficar 2 vezes o cofator. O cofator vai ficar menos 1 elevado a 2 mais 2, segunda linha, segunda coluna, vezes o complemento. Qual é o complemento quando eu tirar a segunda linha, segunda coluna? Ó, o elemento é esse. Eu tirei a segunda linha e tiro a segunda coluna. Vai ficar um elemento, o complemento vai ficar 3, 4, 1, 3. Então, aqui vai ficar, ó, 3, 4, 1, 3, tá certo? Então, esse determinante aqui, ó, vai ficar 2, né? 2 vezes menos 1 elevado a 4 é 1, positivo, tá certo? E aí eu venho, ó, 3 vezes 3, 9. E 1 vezes 4, 4. Então, vai ficar, o determinante aí vai ficar, ó, vezes, no diagonal principal, 9, menos a secundária, 4. 9 menos 4, isso aqui vai dar 5. 2 vezes 1, 2. Vezes 5, 10. Certo? Ó, o mesmo valor, 10. E aqui a gente fez menos conta do que isso daqui de cima. Tá certo? Então, pessoal, veja aí a dica, né? A gente, quando vai calcular o determinante pelos cofatores, né, por este método, a gente vai escolher aquela linha ou coluna que tem mais zeros, tá certo? Escolhendo a linha ou a coluna que tem mais zeros, aí a gente vai fazer menos conta, tá certo? Alguma dúvida? Dentro desta observação, se eu perguntar para você, se uma linha ou uma coluna tiver todos os elementos iguais a 0, quanto vai ser o determinante? Vai ser 0. Se ele tiver uma linha toda ou uma coluna toda igual a 0, o determinante vai ser 0, justamente por este fato aí, tá? Bom, vamos lá, ó. Então, calcular o determinante de matriz 3 por 3, talvez, se tiver 2 zeros, né, em uma linha, seja mais fácil fazer por este método do que utilizar a regra de Sarrus. Talvez, depende da sua intimidade com esse método, tá? Então, aí fica a seu favor, critério. Se tiver 2 zeros, é melhor calcular por aqui, tá? Essa é a minha opinião. Mas, se não tiver, usa o método de Sarrus, que sai mais rápido. Esse método é importante para se calcular, né, determinantes de matrizes dessa forma, tá? De ordens superiores, tá? De ordem 4, de ordem 5. Por quê? Porque a gente não tem um método ainda, né, específico para ela, tá? Então, elas vão ser esse método é útil para calcular essas matrizes, né, esses determinantes de ordens superiores, tá certo? E aí, né, você vai calcular dessa forma, tá? Que a gente tem visto até então, ok? Vamos desenvolver esse complemento pela segunda linha. Vamos usar a segunda linha especificamente. Porém, não seria a melhor linha, tá? Aqui está pedindo para a segunda linha. A melhor linha seria uma linha que, se não tem muitos zeros, seria uma linha que tem muitos uns, né? Porque aí fica melhor para a gente também calcular quando tem um elemento multiplicado por 1. Mas vamos lá para a segunda linha. Então, esse determinante aí, ó, da matriz A, dessa matriz D, aliás, determinante da matriz D, vai ser igual ao elemento, que é 3, vezes, eu vou eliminar a segunda linha com a primeira coluna. Vai ficar esse complemento aqui, ó. Vai ficar menos 1 elevado a 2, segunda linha mais primeira coluna, vezes a matriz, né, complemento. Vai ficar, ó,
2, 3, 1. 2, 3 e 1. Menos 1, 1 e menos 1. 1 e 1 e 1. 1, 1 e 1. Tá? Mais o próximo, ó. O próximo elemento é 1. Vezes menos 1 elevado à segunda linha mais segunda coluna. Vezes a matriz que sobrou, ó. Eu vou tirar agora essa linha, a linha aqui, e vou tirar esta coluna. Vai sobrar, ó, 1, 3, 1. Então, aqui vai sobrar, ó, 1, 3, 1. 1, 1 e menos 3. 1, 1 e menos... Aliás, menos 1. E 2, 1, 1. Cuidado para não errar, tá? Na hora de cortar, fazer esses cortes aí, tá? De eliminar as linhas e as colunas. Mais o próximo elemento, 1. Vezes menos 1 elevado a 2 mais 3. 2 mais 3. Bom, isso aqui eu estou escrevendo porque a gente ainda está no começo, mas a gente poderia colocar já só o sinal, ó. Menos 1 elevado a 3 é negativo, então eu botava menos 3, botava já menos aqui. E aqui seria mais. Menos, mais, tá? Mas eu vou levar esse menos 1 aí. Vezes, e o determinante, quando eu eliminar, ó, linha e coluna, vai ficar 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1 e menos, aliás, 1, menos 1 e menos 1. 1, menos 1 e menos 1. 2, 1, 1. 2, 1, 1. Tá? Mais o próximo elemento, que é 2, vezes menos 1 elevado a 2 mais 4, vezes o complemento. Eliminar agora essa linha aqui. Então, vai ficar 1, 2, 3, coluna, aliás, essa coluna. 1, 2, 3, 1, menos 1 e 1, e 2, 1 e 1, tá? Então, você vê, ó, o tanto de trabalho que a gente vai ter aqui, né? Por quê? A gente está trocando um determinante de uma matriz 4 por 4, que não existe um método, né, assim específico, prático, para 4 determinantes 3 por 3. A gente vai ter que calcular esse determinante, esse determinante, esse determinante e esse determinante para encontrar uma matriz do determinante da matriz 4 por 4, tá? Então, vocês estão vendo aí que vai ser muita conta, né? Vai ser muita conta. Então, quem gosta de fazer conta, tá? Vai ter conta com força aqui para fazer, tá? Bom, eu vou deixar esse exemplo aí para vocês fazerem, tá? Porque a gente vai tomar muito tempo da nossa aula, tá? Então, façam esse exemplo aqui, ok? Deixa eu só falar aqui, ó. Aquilo que eu falei. Se um determinante em que todos os elementos de uma mesma linha ou mesma coluna, né, de uma fila, tanto faz se linha ou coluna, for igual a 0, né, esse aqui tudo deu 0. Então, a gente vai escolher a linha que tem mais 0, linha ou coluna, então vai ficar esta coluna aqui, ó. Esse determinante aqui vai ser o elemento, que é 0, vezes, né, o elemento que é 0, vezes o cofator deste elemento. Que elemento é esse daqui? É o elemento A, primeira linha, terceira coluna. Mais o próximo elemento, 0, vezes o elemento A, o cofator A2, 3. Mais o próximo elemento, 0, vezes o cofator A3, 3, né? 0 vezes o cofator, 0 vezes o cofator, 0 vezes o cofator, isso aqui vai dar 0, tá certo? Tá? Então, se uma linha toda ou uma coluna for igual a 0, o determinante também é 0, tá certo? Nulo, ok? E todo determinante que ele tiver duas linhas iguais, tá? Duas linhas paralelas aqui iguais, esse determinante também vai ser 0, tá certo? Esse determinante também vai ser 0. Bom, o exemplo eu vou deixar aqui para vocês, ó, também para vocês fazerem, tá? Este exemplo aí, para vocês verificarem isso.
verificar com outros exemplos, isso aqui sempre vai acontecer, tá? Se duas linhas, se a gente identificar que duas linhas ou duas colunas, elas são iguais, então o determinante também é zero. É zero. Tá certo, pessoal? Bom, era isso daí que eu tinha para mostrar para vocês hoje.